Próxima questão. Estudos para concursos, AFO, Direito Financeiro. Sabe o que é AFO? É Direito Financeiro. Daí sobre receita pública. Sobre dívida ativa. Questões de dívida ativa, deve certo e errado. Vamos ver o que a gente vai aprender com apenas 4 questões de dívida ativa. Tá. Em sentido amplo, a receita pública consiste no recolhimento dos bens aos cofres públicos. No que se refere à receita pública, julgue o item subsecutivo. Os débitos oriundos de impostos sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA, exigíveis pelo transcurso da prazo regular para pagamento, serão inscritos pela Fazenda Pública Estadual como dívida ativa não tributária. Não tributária? Bom, eles têm que ser escritos não onde? Na Fazenda Pública Estadual como dívida. Tá certo. Só não, por que que não é tributária? Não, isso aqui é tributária. Por que que escreveria que não é tributária? Errado. Mas vamos ver se eu errei, acertei, por causa do que a minha hipótese estava certa. Que isso aqui não é tributário. Não dá para dizer que não é tributário. O IPVA é tributário. Ou não tributária. Aí, acertamos! Assim. Um plano de contas aplicado no setor público que se chama PCAS distingue a dívida quanto à origem, conforme previsto na Lei 4320, dizendo a dívida ativa tributária é proveniente de obrigação relativa a tributos, respectivos adicionais de multas, e a dívida ativa não tributária é proveniente de demais créditos de fazenda pública, ou seja, coisas extras, coisas que não é comum, que é estranho ela receber, decorrentes de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Legal, acertamos. Próxima questão. Os débitos de natureza, essa aqui julgue. Os débitos de natureza não tributária, como o FGTS, ainda que não sejam de titularidade da Fazenda Pública Nacional, podem ser escritos em dívida ativa, né, pela Procuradoria Geral da Fazenda da Uninacional. Não tributária. E está certo, pode escrever. E acertamos, está certo, pode escrever sim. Próxima questão. Os créditos oriundos de laudemios, que eu não sei o que é, não arrecadados no exercício financeiro ou próprio deverão ser inscritos como dívida ativa não tributária. Deverão ser inscritos como dívida ativa não tributária. Hã? Os laudêmios não arrecadados no exercício financeiro próprio deverão ser inscritos como dívida ativa não tributária. Eu, obviamente, não tenho como responder essa questão porque não tenho a menor ideia do que são laudemios. Como é que eu digo? Se ela não é tributária ou tributária, se eu não sei o que é laudemios. Vamos dizer que, já que a gente não tem nem ideia do que é laudemios, vamos só dizer que não é tributária. E já que aqui está falando que laudemios não são tributários, então tá certo. Uhum. Acabamos acertando. Próxima questão. Na verdade, essa aqui eu quero ler. Parece que a base dessa questão está no artigo 39 da 4320. Eu ainda me confundo se a 4320 é uma AFO ou é a lei de direitos orçamentárias. Quer dizer, se é a lei de direitos orçamentários ou a lei. Outra lei lá. Bom, no artigo 39 da 4320 diz: dívida ativa da tributária é o crédito fazenda pública dessa natureza proveniente da obrigação legal relativa a tributos respectivos adicionais e multas. E dívida ativa da tributária, que é o que a gente estava querendo, são os demais créditos de fazenda pública, demais créditos, tá? Tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto os tributárias, foros, laudemios, olha aqui os laudemios, aluguéis ou taxas de ocupação, custos processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições e alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação, de hipotética fiança, aval ou outra garantia em contratos em geral ou de outras obrigações legais. Louco, né? E última questão. Quanto à contabilidade da dívida ativa, a troca de créditos entre os órgãos de origem de crédito, no ativo circulante e o órgão competente para sua inscrição em dívida ativa no ativo não circulante, em razão da incerteza resultante da inadimplemento da obrigação no seu vencimento. E, comentário, eu não entendi nada do que eu acabei de ler. Quanto à contabilização da dívida ativa, tá, contabilizou. Tá a troca de créditos entre o órgão de origem de crédito, troca de créditos, tá? Órgão de origem do crédito. No ativo circulante, e o órgão competente para sua inscrição em dívida ativa no ativo não circulante em razão de incerteza resultante do inadimplemento da obrigação do seu vencimento.
Eu não entendi nada que eu li agora há pouco. E eu coloquei certo. E tava certo. Chute! E acertamos. Engraçado, dessa vez a gente acertou todas as questões. 4 questões de dívida, acertamos todas. Até a menos mesmo que a última questão tinha sido um chute, a gente acertou. Vamos ver a explicação da primeira que a gente não entendeu nem um pouco. Dessa última questão, quer dizer. Considerando os princípios de execução orçamentárias, bem como a composição orçamentária da DF, julgue o item, tá? Lê o textinho. Daí, esse aqui é com base no Manual de Contabilidade de Serviço Público, a oitava edição. Quanto à expectativa de realização, a troca de crédito a receber no ativo circulante registrado no órgão ou entidade de origem de crédito pelo crédito de dívida ativa, não circulante registrado no órgão ou entidade competente de inscrição de crédito de dívida ativa, tendo em vista que o inadimplemento torna a incerteza em certo prazo para a realização de crédito. Não entendi a explicação também. E agora eu vou ler mais coisas para ver se eu entendo melhor. Uma coisa é dívida ativa, conteúdo do AFO, do Manual de Transparência Orçamentária, certo? Entre outra coisa é a contabilização de dívida ativa e da contabilidade pública. Tá, pensando pela ótica de contabilidade pública, sim, a questão está correta. Por exemplo, você não paga a multa do Detran DF no tempo oportuno. O Detran vai debitar da conta de receitas e receber no ativo circulante, que é o possível recebimento dentro de um ano, curto prazo. Contudo, o PGDF, Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que possui a competência para a inscrição de dívida ativa, e no caso ela inscreve no ativo não circulante recebimento em mais primeiro do primeiro ano longo prazo. Imagine ela conhecer todos os processos de cada órgão e identidade da administração pública para prever o recebimento de dentro de um ano, por isso é mais razoável colocar em não circulante. Agora que você nunca estudou, agora você, que nunca estudou contabilidade pública, na hora da prova e saberia que o que é ativo circulante, não circulante e efeitos de contabilização, se fudeu. A Sevasf está pouco se importando. Só sei disso porque estudei introdução à contabilidade na faculdade. Pensando pela ótica de orçamento público, a questão estaria errada. Ou seja, dependendo da ótica que você lê a questão, ou de contabilidade pública ou de orçamento público, que no caso, se fosse nossa prova agora, seria orçamento público, que a gente teria que olhar, a questão estaria errada, pois, se tratando do AFO, a previsão da receita anual leva em consideração os efeitos das receitas da dívida ativa no seu ativo circulante, tanto do órgão de origem e da competente, para a inscrição de dívida para fins de eficácia na execução da LUA. Yay! Não faz muito sentido pra mim, não. A gente aprendeu alguma coisa? Eu não. Tchauzinho.